Olá moçada, boa tarde a todos. Aqui Davi Nicolau, mais uma vez gravando um vídeo aí de alerta à moçada do trecho, aos meus compatriotas, meus camaradas, meus companheiros, meus ex-alunos. Hoje esse vídeo é para informar para vocês o número de acidentes de trânsito em 2020, já que 2021 não está pronto ainda, e ao mesmo tempo passar uma mensagem a todos os colegas aí do trecho, por que não dizer de uma maneira geral para todo e qualquer motorista, pedestre, ciclista, motociclista, porque todos são envolvidos quando se fala de acidentes de trânsito. Mas, basicamente, eu me dirijo à minha turma, porque somos pessoas que lidamos com veículos mais pesados, consequentemente, muito mais vulneráveis às situações de sinistralidade ou alguns acidentes ou incidentes no nosso dia a dia. Até porque nós trabalhamos com veículos muito mais pesados. A nossa jornada ela é muito além de qualquer dono de veículo particular, porque já nos acostumamos. É comum nós, motoristas envolvidos com a operação num caminhão grande, trabalhamos aí 12, 13, 15 horas, até um pouco mais. Agora, com a fiscalização mais acirrada, obviamente, a maioria das empresas vem cumprindo o prazo, né? As determinações, né? A cada 5 horas. Procurar, pelo menos na segunda hora, tem que parar para descansar 30 minutos, aquela coisa toda. Mas, de qualquer forma, o nosso dia a dia é diferente de um motorista que trabalha com seu veículo menor. Falando até daqueles que trabalham com a distribuição nas capitais e tal, tem os problemas lá de aborrecimento no trânsito e tal, engarrafamentos, mas não é como a vida do caminhoneiro e que, infelizmente, só para quem realmente gosta, para quem viveu e vive caminhão no sangue como se fosse óleo diesel, né? Então hoje exatamente eu vou dar os números, que são de certa forma perturbadores, e ao mesmo tempo passar algumas recomendações e orientações, ou reorientações a alguns colegas do meu dia a dia, principalmente o pessoal que me acompanha aí já há alguns anos. Tá bom, moçada? Então vamos começar aí pelos acontecidos em 2020, tá certo? Então em 2020 nós tivemos aí quase 58 mil acidentes de trânsito. Quando eu digo acidente de trânsito, eu estou me referindo ao ciclista, ao pedestre que estava a 5 metros da escadaria da passarela, mas decidiu furar o trânsito e passar, e aí acabou sendo colhido por um veículo de passeio, ou uma motocicleta, e acabou perdendo a vida por isso. São considerados acidentes de trânsito. Também os ciclistas, que às vezes trafegam pela contramão, ou ele está em cima da calçada ou está na contramão porque ele tem medo de andar na mão dele, na mão obrigatória, porque apesar de ser uma bicicleta, ela tem que seguir o fluxo naturalmente, mas infelizmente, em virtude da preocupação com os motoristas desatentos, os ciclistas preferem vir de frente com os veículos. Isso aí causa um certo frisson e alguns motoristas não desviam totalmente como deveria, conforme determina o Código de Trânsito Brasileiro, né? E isso acaba ocorrendo também acidentes. Os motociclistas não se discute. Ele tira a habilitação, ele vai lá, joga a sua categoria A para poder conduzir a sua motocicleta, né? Passa por todo um treinamento, uma situação orientativa, e logo assim que ele recebe lá a sua categoria e ele é efetivado como motociclista, ele pega o Código de Trânsito Brasileiro, bota no bolso e joga fora. E aí, infelizmente, eles acabam, em sua maioria, ou se machucam bastante, num pequeno tombo, ou acabam perdendo a vida. Mas, focado
mesmo, nós devemos estar exatamente no exercício da nossa profissão, para que a gente consiga diminuir esse número absurdo. Como eu disse, foram 57 mil e tal, quase 58 mil acidentes de trânsito, sendo que desses 57 mil acidentes de trânsito nós tivemos vítimas fatais. 30.186 pessoas morreram no momento do acidente. Sem considerar, tá, que muitas das vezes essa pessoa vai para o hospital e ela não é considerada como óbito no local, ou seja, acaba não sendo contabilizada e permanece no hospital lá por 20, 30, 40 dias, vem para casa, mas em decorrência do acidente, né, as consequências e a situação que essa pessoa passou a viver após o acidente acaba levando ele ao óbito futuro. E isso não aparece no levantamento. Ou seja, nós podemos concluir que o número de 30 mil e alguma coisa, ele não podemos afirmar que seja mentirosa, porque são fatos narrados em relatórios policiais e periciais. Então, esse aí não tem como fugir. Mas aqueles casos que ocorrem, o óbito posterior ao acidente, eles não são lançados nessa planilha. Portanto, vai aí o meu conselho aos colegas. Vamos tentar corrigir alguns hábitos que se tornaram muito natural para nós. Quando eu digo se tornaram naturais, não vai muito na minha categoria, não. Porque como eu comecei bem lá atrás, eu comecei a dirigir caminhão na década de... Na verdade, militarmente falando, eu comecei em 1965. Mas quando vim para a vida civil, na década de 70, eu comecei a dirigir profissionalmente numa empresa aqui no Rio de Janeiro chamada Casas da Banha. E foi ali que eu comecei a minha luta, do meu dia a dia, e dei sequência à minha carreira profissional como motorista. E antes de me formar e passar a ser gerente de concessionária, posteriormente instrutor de condução, hoje sou homologado e aposentado pelo Grupo Volvo e pela TQI do Paraná. E após a aposentadoria em 2012, onde eu pertencia ao Grupo Treviso, representante Volvo nas regiões de Minas Gerais e Rio de Janeiro, eu passei a prestar consultoria e atender as transportadoras, diretamente 2 transportadoras, onde permaneci 2 anos em uma, e a partir de 2013, finado de 2013 para 2014, eu passei a cuidar da consultoria e posteriormente assumi quase que em sua totalidade a coordenação dos motoristas e treinamentos em uma grande empresa transportadora de produtos perigosos existente no Rio de Janeiro. E me aposentei e continuei trabalhando, mas em virtude do problema da pandemia, eu acabei tomando a decisão de dar uma parada até que as coisas se acalmem. Então, meus treinamentos hoje são direcionados mais para empresas que necessitam, me ligam, eu me apresento lá e cobro ao empresário para treinar a equipe de motoristas dele. Mais importante também, antes de entrar no assunto, que realmente me trouxe a gravar esse vídeo, dizer a você, companheiro motorista rodoviário, se você tem alguma dúvida, sua empresa entregou para você um caminhão recém-comprado, não o treinou suficientemente bem, ou por alguma razão, por falta de tempo, você não conhece totalmente seu veículo, tem alguma dúvida, é só você acessar a minha página lá no LinkedIn. Lá tem meu telefone, tem meu e-mail, você pode escrever sua mensagem, pode me ligar. Se for do meu conhecimento, eu procuro me atualizar, como eu já me atualizei com a Volvo no ano de 2021, e eu puder auxiliar na sua melhoria contínua como profissional do volante, eu terei um imenso prazer e você não vai pagar nada por isso. Eu terei imenso prazer em passar conhecimentos àqueles que, porventura, ainda não conseguem tocar
com desenvoltura, não consegue conduzir o seu veículo apresentando os resultados que você quer e que seu patrão pede. Tá bom, meu amigo? Vamos voltar aí ao papo da prevenção. Vamos começar corrigindo alguns hábitos, né? Como eu estava falando e dei uma parada, velho, é um problema sério. Na década de 70, quando eu comecei realmente a trabalhar diretamente, trabalhando, e comecei até no Alfa Romeo, comecei num barriga d'água, sofri, queimei a minha perna esquerda pra caramba, sumi os cabelos. Mas eu me recordo que quando eu comecei a viajar, primeiro eu iniciei aqui até pegar bastante prática, só rodando na região do Rio de Janeiro. Só que 2 anos e meio depois eu comecei a fazer BH, Brasília e outras cidades mais onde existiam filiais da Casa da Banha e Supermercado Merci, que era o mesmo grupo. Supermercado Enza e outros mais. E eu me recordo que não tinha telefone, então a desatenção não era tão grande, porque hoje o principal fator que leva você a se envolver em acidentes e alguns incidentes é exatamente a desatenção em atender o telefone com o veículo em movimento. Aí você, Davi, mas eu atendo meu telefone agora no meu caminhão novo porque meu patrão botou Bluetooth. Tá, e daí? De qualquer forma, você está desviando a sua atenção. Assim como você desvia a atenção quando você tira as mãos do volante e simplesmente dirige com o braço só e tal, e a outra mão para fora. Está subindo uma serra, vai colocar o pé em cima do painel, como se isso fosse correto. E não é correto. E além de não ser correto, pode levar você a enfrentar uma situação crítica no momento de uma frenagem. Mas eu estou de morro acima. Tá bom, mas o cara quebra de repente na sua frente. Você está a 10 metros dele. Ele está numa quinta marcha, você também numa quinta, subindo ambos na mesma velocidade, aí a 25 km por hora, e o caminhão dele, por alguma razão, parte lá o semi-eixo e para de repente. Dá tempo de você baixar o pé e travar seu carro? Ou se o seu pneu, você está a 75, 80 km por hora, carregado com 37, 34 ou 40 toneladas em cima, lá no implemento, e aí seu pneu dianteiro cisma de estourar, porque a temperatura estava muito alta, ele não aguentou a pressão e BUM! E aí você está com o braço lá de fora, ou está desatento, bebendo água na hora, com a garrafa. Então tudo isso são processos que acabam contribuindo para que eu me envolva em acidentes desnecessários. E aí você até pode afirmar para mim agora, mas aí a justiça o guarda não vai me pegar por isso. Tá bom, você vai contar uma história, ele pode até acreditar, se não tiver vítima, nem tem guarda. É a sua história sendo contada para o teu gestor, na empresa quando você retorna. Ou contada para o seu lanterneiro quando o caminhão é seu e você se arrepende amargamente daquela bobeada, mas tem que gastar um dinheiro para botar o bruto para rodar de novo. Ok. Mas tem algo que vai te cobrar o tempo todo. Não é alguém, porque é a nossa consciência, ela está aqui. Você tem certeza absoluta de que você poderia ter evitado aquele incidente ou aquele acidente, mas não evitou. Então, é importante que você comece a corrigir determinados hábitos. O volante está ali à sua disposição, está tudo bem, seu carro está bem balanceado, bem alinhado e tal, mas pode haver um momento de extrema necessidade e você invadir. Se você estourar um pneu esquerdo, por exemplo, você vai invadir a faixa contrária. E você, ao invadir a faixa contrária, você pode colher um outro veículo e até causar a morte de alguém. E aí vai ter policial, vai ter perícia. E na hora de você se sentar em frente ao cara da capa preta, você vai ter tremedeira, dor de barriga e você não sabe qual será o resultado dessa audiência. Você não tem certeza e nem sabe, na verdade, dependendo da sua orientação pedagógica, você nem sabe o que o policial escreveu no relatório dele. Você descobre quando você chega lá na delegacia para prestar seu depoimento. E às vezes o inspetor de polícia ou o escrivão, o antigo escrivão, o atual inspetor de polícia, ele nem diz para você o que está escrito lá. Ele começa a te perguntar como aconteceu. E aí você vai cada vez mais se enrolando
naquele emaranhado de problemas que você criou porque está mal habituado. Então vamos começar a dominar essa questão aí, rapaziada. Vamos começar a dominar isso aí, vamos evitar esse tipo de comportamento. Ah, vai, pô, deu sede, legal, pô, cara. Anda mais um pouco, pega um acostamento, para lá, bebe a sua água. Aproveita, dá uma volta no seu caminhão, verifica como é que está, como está a calibragem dos pneus, bate o pneu, dá uma volta, verifica. Se você tiver com a carreta, porra, meia tampa aí, uma graneleira, dá uma corrigida, verifica se está tudo ok. Ah, é baú, beleza, vai lá dar uma olhada, vê se de repente alguém não aborou o seu caminhão de madrugada no posto de combustível, você estava dormindo profundamente e não sentiu o impacto. E aí você descobre que tem um para-choque que está meio amassado, uma lanterna que está quebrada. Isso é importante. Porque na maioria das vezes, você está tão habituado com o seu dia a dia de viagem e paradas em determinados postos, que você já chega e coloca seu carro no local, você acha que nada de ruim pode acontecer. Mas isso é um grande erro. Por essa razão, eu até aconselho você a todos os dias dar uma olhada, dar uma checada. Faz um checklist, pelo menos visual, no seu carro. Não adianta você pensar que, como eu parei 11 horas da noite para dormir, agora 5 horas da manhã, o meu óleo de motor está legal. E se uma pedra atingiu o seu cárter à noite, antes de você parar, e obviamente você não deu para perceber. E aí você parou para dormir ali e o óleo, bum, foi pelo buraco que a pedra fez no cárter do seu carro. E aí você funciona, pronto. O caminhão não é seu, é do patrão, legal. Você passa para ele a responsabilidade. Uma garantia você tem. Vai perder o emprego. E aí você vai ter certeza que vai estar desempregado. E aí vai reclamar, vai começar a reclamar, pedir a um, pedir a outro, pedir apoio. Esse é o chamado hábito de achar que não vai acontecer, de achar que está tudo bem, e na verdade você continua tendo aqueles maus costumes. E esse mau costume, o chamado hábito, que não te traz nada de positivo, ele acaba te criando muitos problemas, podendo até tirar a sua liberdade. Então, meu amigão, vamos começar a corrigir isso aí. Ligou alguém lá, o rastreamento ligou para mim, pô, você parou lá e tal, foi ao banheiro e tal, ou parou num posto, abasteceu, reiniciou a jornada e esqueceu de dar macro. Tu olha lá, beleza, é o rastreamento que está te chamando, ok. Você não vai estar metendo o dedo lá no painel para estar digitando nada, você tem que falar com ele, pelo menos pegar o telefone e ligar. Tá bom, mas você está dirigindo, então ele sabe, ele está vendo o seu caminhão em movimento. Se ele mandou para você um alerta, é porque ele sabe que você está rodando. Ele não vai te bloquear. E aí, você tem um prazo, você sabe muito bem como profissional que você tem um prazo para parar o seu caminhão e fazer o contato. Reiniciar, pô, desculpa aí, cara, esqueci, foi mal, pô, muita coisa, passou despercebido. Dá a macro correta. Às vezes há um engano, você digita uma macro que não é a própria, determinada pela empresa dentro de cada padrão, cada empresa opera num padrão diferente. Isso é muito comum acontecer, mas isso não impede de você deixar ele aguardar. Ele tem que aguardar, porque na época que eu comecei lá atrás, só se falava por rádio PX ou 2 metros. E rádio 2 metros só tinham as grandes empresas, nas grandes transportadoras, até porque a potência é muito limitada. Fala muito bem quando você tem torres. E na estrada, por não ter torres, você depende mais do que? Das estações PX. Por essa razão que nas empresas por onde eu passei e administrei área de transporte, eu nunca proibi o meu motorista de ter seu rádio PX. Eu tive até um certo embate uma vez com um dos meus patrões, já, claro que depois de aposentado, portanto eu tenho mais liberdade para tratar com eles. E eu consegui mostrar para ele que o PX que o motorista mantinha no carro, já que ele não permitia os veículos com PX, eu consegui mostrar para ele que aquilo ali, em determinados momentos, é extremamente importante. E é muito importante. Né? Desde que você não utilize aquilo para ficar de sacanagem, informando ao colega que tem o veículo da polícia rodoviária no local tal. Porque quando você passa essa informação para o colega, os demais que estão na mesma faixa podem ouvir aquilo.
né? E às vezes alguém está em curso fora dos padrões. E esse alguém pode ser o cara que amanhã pode bater de frente com você. Bater de frente, que eu digo literalmente, caminhão contra caminhão. E você, então, usar o PX é fundamental. Então, na minha época era PX, tá certo? Trocar farol, legal, maravilha. Agora, trocar farol, pô, avisar, pô, tem fiscalização lá na frente. Quem garante que você não está trocando farol com um veículo que já está sendo conduzido pelo ladrão e que o seu colega motorista está deitado no banco traseiro com a pistola cravada no pescoço dele? Então, quando você troca farol para avisar que tem uma fiscalização da Polícia Rodoviária, você pode estar também colocando o seu colega em risco, porque aquele caminhão já foi roubado. Não está escrito, fui roubado. Não está escrito lá, eu sou o motorista ladrão. Eu sou o motorista que roubei esse carro. Então, essa é a questão. Quando você se envolve nesse tipo de situação, obviamente, você acaba contribuindo para que as coisas não funcionem como devem ser. Por esta razão, vai aí o meu recado. Dominar-se o suficiente. Colaborar, sim. Sempre colaborar. É fundamental a colaboração. Mas de maneira adequada, com segurança. Alguém ligou, não importa se é de casa, se é seu filho, se é sua esposa, você tem que ter o momento certo para parar, atender seu telefone. Não deixe calibrar os seus pneus. Eu sei que, o meu patrão não gosta de pagar a calibragem de pneus. Infelizmente, existem patrões que, né, não concordam. Mas você está dirigindo para lá, na borracharia, o cara tem que fazer. Não, ele não tem que fazer, ele vai cobrar. E aí você vai ter que negociar na empresa, porque se o seu pneu explode, vai ser muito pior para você do que pagar. Então, tente negociar isso com o seu chefe de equipe, com o seu coordenador operacional, com o seu gestor de frota, com o seu inspetor, com alguém na empresa. Tente mostrar para o seu patrão que aquele posto de combustível não é dele e nem seu. Aquilo tem um dono e ele vai cobrar o que ele achar que deve. Ele cobra o borracheiro e o borracheiro, por sua vez, tem que faturar. Então, isso aí é uma situação comum. O importante é você ter a certeza de que seu caminhão também tem manutenção adequada. Outro hábito também. Tem motorista que tem medo do chefe de oficina da empresa. Ele não tem coragem de dizer tete a tete para o chefe da oficina que ele tem um problema no caminhão e que ninguém está resolvendo. Que o mecânico passa por lá e diz que não, essa água está sumindo porque você está bebendo ela. E aí você simplesmente se cala e vai embora porque você não quer se desgastar. Simplesmente, no momento que você precisar, esse caminhão pode, em vez de lhe ajudar, ele pode te colocar num tremendo veneno. Vamos supor, por exemplo, que por alguma razão você para o seu caminhão em uma pequena descida e tal, está engarrafado numa serra dessa e você sente que o seu pedal de vez em quando começa, sente que não está legal, tem algo que não está bem. Mas você não fala, ou você esquece de dar a nota quando chega na empresa. E aí quando você menos esperar, descendo uma serra ou se aproximando de um sinal luminoso na entrada de cidade, e aí você pisa lá e sente que a sua PU foi para o saco. Você vai parar esse caminhão como? Se ele não for um Volvo, que você tem um bom VEB à sua disposição e saiba manipular esse VEB dentro daquilo que é padrão adequado, tá certo? Você vai diminuir o impacto. Você não vai bater totalmente forte, mas vai diminuir bem o impacto com o apoio do freio motor muito possante. Mas isso aí é muito difícil de acontecer em todas as marcas, porque tem alguns caminhões, não existe caminhão ruim, existem motoristas que não se adaptam bem a determinados veículos. Isso eu já falei em vídeos anteriores. Mas é importante que você esteja prevenido. A sua prevenção é exatamente a condição de você partir para o eventual sucesso no momento de dificuldade. Então, se você teve um problema envolvendo uma válvula PU, estourou a mangueira e tal, ou lacrou de repente lá, deu balaio, não tem jeito, meu camarada. Você vai depender. Legal, eu vou reduzir meu carro. Tá bom, você está num veículo automatizado.
Você corre lá e na hora nada dá certo. Você ficou nervoso, você perde 60% da sua capacidade de raciocínio. Então, o que importa em tudo isso? Diminuir meu tempo, tá? Meu tempo que eu tenho dirigindo o carro, diminuir a possibilidade de erro. Ou seja, eventuais problemas poderão surgir, mas eu estarei prevenidos. Eu estou com a minha visão periférica, entendeu? Calibrado em cima, na bucha, para evitar o pior. Não se aproxime demais do veículo da frente, mesmo estando só você e ele na pista. De repente aparece um maluco e o cara quer ultrapassar, surge um veículo lá, ele entra na sua frente. E aí você vai empurrar esse carro debaixo do outro. Poderia ser evitado. Então, meu amigo, a melhor maneira é o quê? Trabalhar com previsibilidade. Desta forma, você não precisa esquentar a cabeça, não precisa estar toda hora procurando, chegando na empresa, tomando bronca. Se a empresa sua delimitou 80 km por hora, a velocidade máxima, cumpra a sua velocidade. É melhor do que você, lá na frente do capa, escutar o promotor dizer, mas olha só, no relatório que eu tenho aqui em mãos, esse acidente ocorreu porque você não vinha cumprindo a velocidade determinada pelo Código de Trânsito Brasileiro. E aí, infelizmente, os relatórios já foram todos entregues na mão do juiz, porque a primeira coisa que o perito jurídico faz é colher esse material. E você não tem respostas para nada. E a sua família? A sua profissão você pode, de repente, trocar. Se você não ficar preso, legal, vai fazer outra coisa. Agora virou moda. O cara não está se dando bem em algum lugar, ele vai dirigir Uber. Vai dirigir 99. Não se esqueça que você está no exercício da profissão do mesmo jeito. E os riscos continuam ocorrendo. Então o melhor é tentarmos executar o nosso trabalho com segurança, tá? Acima de tudo, com a consciência tranquila. Hoje eu quero errar menos do que eu errei ontem e, se Deus quiser, amanhã, ao acordar, eu quero errar menos do que errei hoje. Mas tenha consciência de que errar é comum. Porém, quanto mais você erra, mais você vai errar. Se você errou 10 vezes hoje, procure errar 9 vezes amanhã. E aí você vai descobrir que daqui a 10 dias você errou cada vez menos. E errar cada vez menos significa maior segurança no trânsito. Felicidade a todos, meu abraço fraternal, rapaziada do trecho, precisando, é só procurar lá no LinkedIn. Eu não peço para ninguém dar like nem dislike nos vídeos que eu posto. Eu posto meus vídeos orientativos aos colegas do trecho, aos colegas de profissão, aos mais de 13 mil motoristas que eu treinei, de 2005 até 2018, porque a partir de 2019 eu passei a coordenar uma equipe numa empresa de transporte bem grande e, consequentemente, eu não tinha tempo de estar treinando quase que ninguém. Eu fazia algumas rotas, mas não tinha tempo para isso. Mas terei imenso prazer em auxiliá-lo quando você precisar. É só entrar lá no LinkedIn, busca lá meu contato, fiquem à vontade, porque eu não vou pedir dinheiro para vocês. Quem me paga para treinar motoristas são os patrões, empresários, donos de transportadoras e que querem o melhor para a sua equipe. Um abraço em todos. Se não nos falarmos mais esse mês, feliz ano novo para todos, bom Natal e que 2022 venha com muita esperança para todos nós.